No alto da Serra do Mar, onde a neblina se mistura às lembranças, existe um lugar que parece suspenso no tempo. Entre o verde da mata e o ferro dos trilhos nasceu uma vila que guardou histórias de coragem, de fé e de trabalho. Paranapiacaba, em Tupi, quer dizer de onde se vê o mar. Mas aqui, o que se enxerga vai muito além do horizonte. Vê-se o encontro entre o homem e a natureza, entre o passado e o presente. Cada pedra, cada casa e cada neblina carrega ecos de um tempo em que o trem era o coração da serra. Hoje, Paranapiacaba nos convida a ouvir esse passado e a compreender o futuro que nasce de sua história. O fumegar das locomotivas ainda ecoa pela serra, como uma lembrança do tempo em que o ferro e o vapor moviam o Brasil. No século XIX, o crescimento da economia cafeeira exigia um caminho rápido entre o interior paulista e o Porto de Santos. Foi então que engenheiros ingleses iniciaram a construção de uma das obras mais ousadas de sua época, a Ferrovia São Paulo Railway. Para abrigar os trabalhadores e técnicos britânicos, nasceu aqui uma vila pequena nomeada Paranapiacaba. Com suas ruas alinhadas, casas de madeira e uma estação central, a vila se tornou o símbolo do avanço industrial no Brasil e do encontro entre culturas. Mas não era só progresso. A vida dos operários era dura. Sob o apito do trem, o trabalho começava cedo e terminava tarde, marcando o ritmo de toda a comunidade. Hoje, cada trilho e cada casa guardam ecos dessa história. Uma história que não pode ser esquecida. Vim aqui contar um pouquinho sobre a história de Paranapiacaba para vocês. Paranapiacaba é uma vila importantíssima no desenvolvimento das ferrovias em São Paulo. Importantíssimo saber de Paranapiacaba um dos princípios de nossa história relacionado ao fluxo e ao escoamento da produção de café e havia na cidade de São Paulo naquele período. Paranapiacaba tem muitas coisas importantes. O desenvolvimento da economia daquela região ajudou demais para escoar o produto para o Porto de Santos. Então a história de Paranapiacaba está muito ligada também à ferrovia e à imigração dos primeiros ingleses que chegaram na região para desenvolver o seu trabalho. Importantíssimo esse contato para os alunos do Colégio Marista, justamente no sentido de que valorizar a história nacional, valorizar a história local, a importância da região é importantíssimo e um reconhecimento muito bacana. Repousando sobre os picos da Serra do Mar, a cidade encontra-se a cerca de 800 metros de altitude. De um lado, o Planalto Paulista, do outro, o Oceano Atlântico. É nessa transição entre o alto e o baixo, o frio e o úmido, que nasce a identidade da vila. O clima é marcado por chuvas constantes e pela neblina, um aspecto natural que cobre as casas e transforma o cenário a cada instante. A geografia daqui é desafiadora. O relevo íngreme e as encostas escorregadias exigiram engenharia e coragem dos que construíram a ferrovia, mas também garantiram que a natureza permanecesse viva e exuberante. A vila é um exemplo de convivência entre o humano e o ambiente, e um lembrete de que o espaço geográfico é, antes de tudo, o palco onde a história e a natureza se encontram. Bom, fizeram a pergunta, de como é que a geografia acaba explicando lá o distrito de Paranapiacaba. Primeiramente lembrar a vocês que a geografia ela tem vários parâmetros para poder conseguir explicar, se apoiando nas outras ciências. Por isso que esse trabalho de campo ele é tão importante, porque a gente consegue mostrar a vocês, alunos, esta conversa entre a geografia com a história, a geografia com a biologia, a geografia com artes. E nessas conversas a gente consegue mostrar a importância que é ter uma leitura da paisagem, que foi o grande objetivo. Que leitura foi feita? Primeiro do relevo, lembrando lá que nós estamos numa área da Serra do Mar, portanto uma área de serra, uma área importante na história da ocupação até da cidade de São Paulo, pela dificuldade de que tiveram os jesuítas em subir e chegar até aqui esse planalto. Lembrar também o papel da história ao explicar todo o desenvolvimento econômico que nós tivemos no estado com o café e uma necessidade, uma urgência de ter um meio de transporte eficaz, entra a questão da ferrovia, e a partir dessa questão da ocupação do espaço e a importância do desenvolvimento econômico, nós chegamos àquela paisagem que lá está preservada como patrimônio, preservada com um custo muito alto, abandono,
muitas vezes movimentos da população para tentar recuperar, né? E finalmente o município de Santo André conseguindo assumir a responsabilidade política sobre a administração daquele território. A partir desse momento, tudo mudou em Paranapiacaba. A cidade começou a pensar o turismo como um dos fatores de desenvolvimento para uma população que não tem muito trabalho ali, mas o turismo surge como uma alternativa. A neblina que cobre a região não esconde o que há de mais precioso por aqui, a vida. O coração da Mata Atlântica se renova a cada amanhecer. É um dos biomas mais ricos do planeta, abrigando milhares de espécies, muitas delas encontradas apenas neste lugar. A umidade constante cria o cenário ideal para o surgimento de uma biodiversidade exuberante. Bromélias que crescem sobre os troncos, orquídeas que florescem nas sombras, aves que desenham o céu com o bater de suas asas. Mas essa beleza é frágil. O equilíbrio da floresta depende do respeito e cuidado. O turismo desordenado, o lixo e o desmatamento ameaçam esse ecossistema delicado. Falar de Paranapiacaba é falar da Mata Atlântica. Mata Atlântica é um dos biomas mais ameaçados, se não o mais ameaçado no planeta. Logicamente que tem um roteiro histórico, colonização do nosso país, mas existem as ações antrópicas, que tanto são ações que degradam e acabam com o meio ambiente, que são as ações humanas, mas também existem as ações humanas que servem para proteger. E graças a muitas reservas, áreas de proteções ambientais, muita coisa melhorou. Através de grandes estudos e inúmeros estudos, chegamos a entender que temos que preservar para sobrevivermos. E Paranapiacaba sai na frente, mostra o exemplo de como fazer um processo chamado sustentabilidade. Trabalhar a cultura local, trabalhar a economia local, a preservação ambiental de uma forma integrada, para que a gente possa, nas gerações futuras, continuar mostrando o que tivemos, o que temos e o que poderemos ainda ter num futuro mais ambientalizado, podemos dizer assim. Conservar o meio ambiente é uma questão de conservar água, conservar clima, conservar pureza de ar. E Paranapiacaba faz muito bem isso. Nem sempre foi assim, mas depois, com toda a infraestrutura montada e todos os historiadores ali que chegaram e todos os professores que frequentemente chegam a esse local, vai ocorrendo uma conscientização cada vez maior, melhor. Espero que estejamos também trabalhando na sua cabeça para conscientizar também a importância da preservação ambiental, cultural, local, para um futuro próspero, né? Paranapiacaba e Mata Atlântica numa conservação integral. A arte é que transforma o tempo em memória. Em Paranapiacaba, cada casa colorida é um quadro vivo, cada janela uma moldura da história, e cada rua um corredor onde o passado e o presente caminham lado a lado. Aqui, a cultura pulsa nas mãos dos artistas locais, nas notas dos músicos que ecoam pela serra e nas expressões que revelam o olhar de quem vê beleza onde antes havia trabalho e ferro. A antiga Vila Operária se tornou hoje um museu a céu aberto, onde a arte é a resistência e a criação é a forma de lembrar quem somos. E vou falar um pouquinho da arte em Paranapiacaba. É uma arte que reflete não só o tempo e a história, mas é incrível perceber que essas gerações de artistas que vêm aparecendo em Paranapiacaba, eles estão reinventando a arte a cada momento. Então foi uma experiência muito gratificante, muito incrível, que os alunos com certeza curtiram demais. Entre as nuvens e o som dos sinos, a fé floresce como parte da vida em Paranapiacaba. Desde o tempo dos operários ingleses, a presença da igreja foi luz, abrigo e lugar de encontro, esperança e oração. Aqui, o evangelho se mistura à paisagem. O orvalho que recai sobre a cidade parece que o véu que protege esse povo simples e devoto que encontra em Deus a força para seguir. As festas religiosas, as missas e as procissões mantêm viva a tradição cristã, expressando de uma fé que se faz comunidade, serviço e amor ao próximo. Na harmonia da criação, vemos a presença do Criador, e no silêncio das montanhas ouvimos o mesmo chamado que ecoa há séculos: ide anunciar o Evangelho. A encíclica Laudato Si nos recorda da importância e da beleza que é contemplar a criação divina. Em Paranapiacaba, percebemos esse tipo de situação
a partir da convivência entre os moradores, o símbolo de fraternidade e também da forma como eles cuidam e contemplam a natureza, ou seja, essa contemplação da criação divina que nos impele a cuidar de um espaço que é nosso. Oi, gente, tudo bem? Facchini, professor de literatura. Vou fazer uma contribuição aqui com vocês, fazer um trecho da leitura de um poema escrito pelo próprio Barão de Paranapiacaba, tá? O ilustríssimo João Cardoso de Menezes e Souza, ressalva aí ilustríssimo, pensando na questão do cargo, né? E do postulado que ele acaba deixando, não necessariamente da pessoa de fato. O poema segue assim: a Serra de Paranapiacaba. Dorme, repousa em teu sono, de força pungente emblema, que tens o oceano por trono, e as nuvens por diadema. Imóvel, muda, imponente, em testas com a excelsa frente, das águias o azul império. E em vastíssimo cenário, da tormenta o quadro vário, contemplas no espaço etéreo. Salve, soberbo gigante, altivo titã do mar, que aos pés contínuo descante, ouves a vaga entoar. E em teu manto de esmeraldas, envolves as vastas faldas, e as empinadas cimeiras, e a brisa te agita os caixos, e os verdejantes penachos da coroa de palmeiras.